Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. A gente participa de um momento desse, né? Eu estava ali pensando, nós desfrutamos de milagres em várias línguas lá, de situações. Eu tenho dito que o Evangelho não é uma questão de homens, né? O Evangelho é algo de Deus para o ser humano. Então, em qualquer lugar da terra onde nós pregamos o Evangelho, Deus salva o ser humano, não é verdade? Uma coisa maravilhosa. E nós ouvimos testemunhos de milagres na África, milagres na Índia, milagres na Bolívia, milagres no trabalho da família Aziz. Nós louvamos a Deus por isso, por esse tempo especial. Eu estava comentando com o pastor Joel, o futebol, né, que sempre foi uma marca assim, do Brasil, se tornou uma ferramenta de evangelização, né, através das escolas de futebol. Os nossos irmãos têm se aproximado, têm estabelecido contato. E há poucos dias atrás, um irmão comentou comigo, ele está encerrando uma atividade dele, e ele disse que queria fazer uma doação. E hoje, acabou me fugindo da mente o assunto, e hoje ele me mandou uma mensagem aqui num momento aqui do nosso intervalo, e ele me perguntou o que eu resolvi das camisas. Coincidentemente, o nosso irmão estava aqui falando, né, comentando da escola de futebol, e eu perguntei para o pastor Emerson. Aí tem a foto aí, Bruna, para a gente colocar. Eu estava... aparece ali, né? Eu estava aqui, e o nosso irmão, comentei com o pastor Emerson isso, ele nos enviou uma doação de 500 camisas dessa aí, para a gente estar distribuindo para os trabalhos que a gente faz na nossa igreja, na área de futebol. E por isso que eu fiquei alegre pensando nisso, né? São milagres em várias línguas, não é verdade? Milagres de todas as formas, Deus suprindo as nossas necessidades. Amém, queridos? Podemos louvar a Deus por isso, por essas bênçãos que vão se derramando. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu tenho nessa manhã a incumbência de estar comentando com os irmãos sobre os escritórios regionais, né? Algo assim muito inteligente, né? É nós trabalharmos com a expansão, com a distribuição, com o delegar tarefas, né? Nós olhamos para as Escrituras, e o apóstolo Paulo, quando ele sai para pregar o Evangelho, né, ele encontra várias sinagogas nos lugares onde ele pregava, nas cidades onde ele chegava, resultado de uma ação de Deus, né, de um trabalhar de Deus. E então a gente vai aprendendo, a dinâmica das Escrituras nos ensina a não centralizar, não querer tudo nas mãos da gente. Claro, orientar, motivar, dar a visão, mas estabelecer bases para que, como estava dizendo o nosso presidente aqui ontem, né, mais e mais pessoas conheçam. E eu gosto muito dessa expressão que o pastor Ronaldo usou aqui, que não é o dinheiro. O dinheiro, ele vem como uma consequência, mas nós desejamos, a Missão Desafio não quer só que os irmãos vão lá e dêem uma oferta. A Missão Desafio, ela tem o desejo de que as pessoas da igreja estejam imbuídas da visão, do ânimo, porque eu sempre falo que o pastor que está privando a igreja de conhecer a visão missionária, a visão da pregação do Evangelho a toda criatura, provavelmente ele não está ensinando a Bíblia do jeito certo, porque não tem como pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, e esse assunto, a obra missionária, não está imbuída no assunto. E nessa ideia de expansão, de desenvolvimento, já no período que o pastor Joel estava trabalhando, o pastor Emerson dando continuidade disso, começou a ser estabelecidos os escritórios regionais, os ERs, que se tornaram assim uma ferramenta muito importante na missão, na ideia, no slogan da Missão Desafio, que é fomentar, né? Que é incentivar, que é incrementar a visão missionária dentro da denominação. E os ERs, o que eles são? Os ERs, os irmãos vão ver nos slides aqui,
os escritórios regionais são uma extensão da Missão Desafio em todo o território nacional, visando fomentar missões nas nossas igrejas. Então, veja, a ideia não é só, porque a gente tem a OMN, poderia chegar e falar, não, vamos ficar só com a OMN e está ótimo. Mas a ideia é incentivar as pessoas saberem por que estão contribuindo, para que estão contribuindo, e os irmãos entendem, né, essa necessidade de nós fazermos chegar no membro da igreja, como nós ouvimos aqui ontem, a ciência de que ele precisa participar. O ER é um parceiro muito importante nisso. Eu escrevi aqui nas minhas anotações que o escritório regional, ele não existe para si mesmo, né? O escritório regional não é uma ideia da região, uma ideia do pastor lá, e ele vive para ele mesmo. Todo escritório regional, ele deve procurar viver para expandir, para estar levando para dentro daquela região a visão e o trabalho da missão Desafio. Até assim, irmãos, eu queria citar isso para os irmãos, que nós precisamos orar, né? Orar a Deus, para que a missão Desafio, porque é assim, irmãos, olha, nós podemos falar, e nós não temos, eu não consigo mergulhar dentro do pastor Ronaldo e convencer ele de alguma coisa, né? A gente tem vários textos na Bíblia de coisas que eram muito difíceis de acontecer. Era muito difícil José sair da cadeia. Era muito difícil a situação dos judeus no tempo de Esté ser mudada. Era muito difícil Paulo converter alguém lá na beira daquele rio em Filipos. Mas nessas três ocasiões, o nosso Deus, que tem jeito, que tem métodos, o que ele fez? Ele despertou, ele abriu o coração, ele deu sonhos, ele deu visão. E nós precisamos orar para que Deus abra a visão, abra o entendimento, para que o Espírito Santo mergulhe em alguns corações, como um dia mergulhou no meu e em outros que estão aqui, e nós olhamos para essa causa de um modo diferente, de uma maneira diferente. A hora que o Espírito Santo mergulhar, na hora que ele, tocar no íntimo, no profundo de alguns líderes, nós vamos ter um trabalho bem melhor para a glória do Senhor nosso Deus, né? E aí nós vamos estar entendendo a razão da existência da igreja, da missão Desafio, dos escritórios regionais, porque nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para a glória do Senhor nosso Deus. E os escritórios foram estabelecidos para isso, para fazer com que essa visão chegue perto dos nossos irmãos, daqueles que participam, daqueles que estão. Há um tempo atrás, um irmão numa igreja local, a gente falando sobre trabalho de missões, ele procurou a minha filha e disse para ela o seguinte: olha, qual a garantia que eu tenho que a oferta de missões que eu dou aqui vai chegar nas mãos do missionário? Obviamente, irmãos, que isso acontece às vezes por um trabalho de desinformação, porque a pessoa, ela não ouve um relatório, ela não participa de um evento. O pastor Joel, lá do nosso escritório de Avaré, ele cita uma coisa que eu acho muito interessante. Fala, missões no Brasil para Cristo tem rosto, tem nome. E eu acho isso extremamente interessante. A gente não chega aqui e mostra um tanto de foto, algumas coisas. Não, nós chegamos aqui, o Homero fala, o Josinaldo fala, o Peter fala, e alguns deles falam como o Peter, até com a dificuldade de sotaque. Então, missões no Brasil para Cristo não é fake. Missões no Brasil para Cristo é realidade. A missão Desafio, ela faz, ela realiza. Glória a Deus. E os escritórios regionais, eles são os parceiros para nos ajudar nessa visão. Então, eles não existem para si mesmos, eles existem para fazer o trabalho da missão Desafio. Como que eles atuam, irmãos? Nós temos aí três situações: divulgando missionários e programas da missão Desafio. Então, o escritório, ele vai trabalhar nisso. De alguma maneira, o diretor do ER vai incentivar dentro da região, junto aos pastores presidentes, aos dirigentes, que os missionários e os programas da missão Desafio sejam
conhecidos, né? Para a gente evitar aquele desconforto de ontem aqui do nosso presidente citando. Puxa, a pessoa diz que não sabe nem que tem, né? Ele vai atuar também auxiliando na captação de recursos financeiros para sustento dos missionários. Nós temos alguns ERs que eles têm uma atuação muito efetiva no sustento de missionários e se tornaram, né, pastor Emerson, uma fonte de socorro para a Missão Desafio. Em algumas ocasiões de emergência, eu me lembro a gente no escritório lá da regional de Avaré, o pastor Emerson liga: olha, vocês têm aí alguma coisa, pode ajudar? E a gente sempre procurando ajudar, procurando estar junto, porque o dinheiro, embora ele esteja no ER, ele é um dinheiro que é da Missão Desafio, ele está à disposição da Missão Desafio. Eu sempre falo isso com o pastor Emerson: pastor, o dinheiro está lá e a gente tem esse dinheiro lá como uma reserva, como um local onde a Missão Desafio ela pode chegar e pode falar, e nós vamos procurar ajudar. Também ele apoia as igrejas na realização das conferências e caravanas missionárias, interagindo de forma eficaz no suporte ao cuidado missionário. Então, irmãos, a palavra ela é muito clara, né? É um ER, é um escritório regional, é um posto avançado da Missão Desafio. Não, a missão é como antigamente, né? O pessoal falava assim: a convenção não chega aqui no interior, mas estava lá um superintendente que é o representante da convenção naquele lugar. Então todo diretor de ER, ele é um representante, ele é o pastor Emerson lá dentro da região, e ele não está lá só com uma ideia: vamos cuidar dessa arrecadação. Não, ele está lá para desenvolver as ideias que a Missão Desafio tem. E dentre os pensamentos da Missão Desafio está esse do nosso terceiro item, que é o apoio às igrejas na realização das conferências e caravanas missionárias, interagindo de forma eficaz no suporte ao cuidado missionário. Irmãos, eu tenho 2 minutinhos aqui, eu queria só citar para os irmãos, já contei isso em algumas ocasiões. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida ministerial, na minha maneira, assim, até diria, de desfrutar da bênção de Deus, da presença do Senhor, a partir de um simpósio de missões que eu participei lá no Jacuí ainda. Eu confesso para os irmãos, eu me tornei uma pessoa assim formal no que diz respeito a missões. E digo para os irmãos, eu sempre tive muito vínculo com o pastor Joel, ele foi meu professor no seminário, e eu ia às vezes no simpósio de missões só para o pastor Joel me ver e não pegar no meu pé depois. Ficava pensando, eu vou lá, né? Imagina o pastor Joel bravo comigo. Normal, ele já fica bravo comigo, imagina eu aprontando aí. Daí eu tô na roça. Aí eu fui para lá, e naquele dia eu cheguei e fiquei olhando assim a estrutura da igreja do Jacuí, e eu perguntei assim para Deus: Senhor, por que tem alguns irmãos que as coisas funcionam para eles? As coisas caminham, eles falam que vão fazer e fazem, a igreja cresce, desenvolve. Eu fiquei olhando aquilo, e você pergunta, né, meu amigo? O Espírito Santo responde. Na hora, Deus me falou ao coração: você não envolve a igreja com as coisas que me interessam. E eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, o que te interessa? E o Senhor falou: esse assunto que eles estão tratando aqui me interessa. Isso aqui é algo do meu coração. E eu saí dali impactado, irmãos. Voltei para a igreja local, reuni com os irmãos, falei: irmãos, onde eu estiver pastoreando agora, missões vai ser um assunto fundamental. Fundamental. E nesse tempo, irmãos, Deus me abençoou, me prosperou. Eu fui trabalhar há 9 anos, no ano 2011, eu fui trabalhar na região de Botucatu. Uma igreja abençoada, próspera, mas que pouco conhecia da nossa denominação. Eu fiquei lá um período de 9 anos. Nesse período de 9 anos, nós estabelecemos o escritório regional de missões lá, que é ativo, participante. A igreja local de Botucatu tem um escritório de missões que é ativo, que é participante, e não faltou nada na igreja. Nesse período de 9 anos, nós tivemos o privilégio de construir 6 templos na cidade. E
Todas as igrejas da cidade foram renovadas, restauradas. Então, assim, olha, o Edson Teixeira que fala que quando você envolve a igreja com missões, é como se você acendesse uma luz em cima da igreja, né? E Deus passa a olhar para aquele lugar como um olhar sobre um lugar que está cumprindo a vontade e o propósito dele. Então, que os nossos escritórios regionais, a sua estrutura possa trabalhar nisso, tá? Trabalhar nessa visão da Missão Desafio. Nós temos hoje, já estou fechando aqui, nós temos dentro do território nacional hoje, são 33 escritórios regionais, tá aí, ó, em 5 regiões do país: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E na sequência, só para os irmãos verem que Missões no Brasil para Cristo tem rosto. Então tá aí, ó, o presbítero Odenir, o pastor Sérgio Cruz, o pastor José Góes, o pastor José Roberto, o Paulo Roberto, o pastor Washington, o pastor Elbis, o Daniel Borges, o Dialim Nunes, o pastor Augusto Júnior, o pastor Fábio Silva, o pastor Glauco Ferreira, o pastor Jonas Santos, o pastor João Manuel Machado, o pastor Elisandro Parreiras, que está aqui, o pastor Gildo Menezes, o pastor Alex, que aqui está, do Alto Tietê, o pastor Anderson, de Americana, em Araçatuba, o André Cesário, em Avaré, o pastor Joel Roberto de Moraes, na Baixada Santista, o Rogério e a Maria Palombo, em Dracena, o pastor Renato, na Grande São Paulo, o pastor Bergamin, ele é o líder, né, do escritório aqui da Grande São Paulo, o pastor Edmilson, no escritório de Guarulhos, pastor Emerson, que é também o líder lá em Jundiaí, o Levi, o presbítero Levi em Marília, o pastor Daniel Hernani em Rio Claro, em São Roque, o Vitor de Almeida. Então, Santa Cruz Rio Pardo, o pastor Gessé Carvalho, e no Sudeste, né, no Sudoeste, o pastor Paulo Fossa, que aqui está, ainda em Tatuí, o Ronei Matias, em Ribeirão Preto, o pastor William, e foi, né? Então, eu fico muito feliz com isso, né? E volto a frisar essa frase: na nossa igreja, no Brasil para Cristo, Missões tem rosto, tem nome. Todas essas pessoas estão envolvidas nesse trabalho. Então, o escritório, ele tem essa função, esse pensamento dentro das regiões, e é uma estrutura muito abençoadora para o trabalho da Missão Desafio. Amém, queridos? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo momento.